Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma programação do EUFest, né, o Festival de Conteúdos Online da Eureka, em que a gente acredita que o online nunca foi tão real, né? E aí, antes da gente começar de fato, eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, quem são vocês, de onde vocês estão falando. Então, eu peço que coloquem aí na aba Perguntas do GoToWebinar, de onde vocês estão falando, se vocês já conheciam a Arco, se não, enfim, qualquer informação assim que vocês achem válido compartilhar com a gente, para a gente já ir conhecendo vocês, beleza? E aí a gente começa daqui a 2 minutinhos. Então já estou vendo aqui que tem gente de São Paulo, já tem gente de BH, de vários locais, super rico assim. Acho que vai ser um momento de troca muito interessante que a gente vai ter esse papo sobre propósito, falar um pouquinho sobre soluções na educação e vários outros pontos interessantes. Beleza, galera? Então, 1 minutinho a gente começa. Pessoal de Brasília, Curitiba, BH, pessoal de São Paulo, pessoal que está inscrito também no programa de trainee da Arco, né? Então, quem tiver inscrito no programa de trainee, pode comentar aí também. Acho que tem um pessoal legal. O pessoal de São Luís no Maranhão, muito legal. O pessoal do Nordeste, né? Estou falando aqui de Recife, inclusive. Rio de Janeiro, muito legal, pessoal. Stênio, você está falando de onde agora? Eu estou Antes de falando ele de se São Paulo. Ah, coisa boa. E aí, pessoal? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a essa conversa, viu? Show. Beleza, pessoal. Então, acho que a gente já pode ir dando início assim. E aí, quem for chegando e tudo mais, pode ficar tranquilo, porque a gente vai ter todo o nosso papo gravado que vai ser enviado posteriormente, tá bom? Então, só retomando um pouco, né? O EUFest nada mais é do que um festival online de conteúdo que aborda alguns temas super relevantes e super atuais assim no cenário que a gente está. Então, a gente fala um pouquinho sobre diversidade, sobre propósito na prática, que inclusive é o tema que norteia as programações de hoje, e N outros que são muito relevantes assim para que a gente possa cada vez mais se capacitar, aprender e evoluir, mesmo nesse cenário adverso que a gente está vivendo. Tá? Então, só falando um pouquinho de organização, né, ele é realizado pela Eureka, né, que vocês já conhecem, né, somos basicamente uma consultoria de RH e nos intitulamos de jovem cêntrica, né, então a gente tem várias oportunidades, tanto de programas de estágio, trainee, oportunidades de empregabilidade, quanto de desenvolvimento também, para que vocês, né, jovens, consigam evoluir a cada dia, também em correalização com a HSM Management, que é uma revista das principais assim sobre gestão e liderança no país. Tá? Então, essa é a organização que a gente está fazendo. De mídia, a gente conta muito com o apoio do pessoal da Época Negócios, que está cobrindo aí basicamente todas as nossas programações. A gente tem de parceiros, né, a Blend Edu, a Inova Consulting, a XBoss e o Instituto Tadashi Kadamoto com a gente também nessa. Então, estão super fortalecendo o Fest e fazendo os conteúdos cada vez mais relevantes assim. Beleza? Então, show. Dando um pouco de contexto assim e iniciando de fato o nosso papo, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho exatamente sobre esse assunto que é tão importante nos dias de hoje, né? O futuro da educação. Como a Arco adaptou sua forma de levar a educação para seus alunos durante a pandemia. Né? Então, a gente entende que educar é criar valores, a gente entende que educar é a base, né, para ter uma sociedade cada vez melhor. E eu acho que nada melhor do que ter uma empresa mega referência para conversar com a gente sobre isso, sendo representada pelo Stênio, que é Head de Tecnologia, né, mexe com toda essa parte de digital do SAS, né, que é uma das empresas da Arco Educação enquanto grupo, beleza? E aí, Stênio, tem uma frase sobre propósito, né, que nada mais é do que o nosso tema assim do dia, do Guto Júnior, que ele é diretor do Instituto ANGA. Né? Então, ele fala que propósito nada mais é do que paixão e movimento. E aí, para a gente iniciar, eu queria saber,
Estênio, como é que você e a Arco conseguiram colocar a paixão de vocês em movimento nesse cenário de pandemia, nesse cenário de crise? Beleza? Então se apresenta e pode contar aí para o pessoal. Legal. Paixão, né? Essa é uma palavra interessante porque é um sentimento, né? E sentimentos, eles são muito pessoais. Bom, como você disse, meu nome é Estênio Lago. Hoje eu trabalho dentro da Arco, numa das unidades que chama SAS, como head de tecnologia, né? Que basicamente cuida de toda a parte de produtos digitais. Então, eu tenho um time maravilhoso lá que me ajuda com isso todos os dias. Sou de Minas Gerais, moro em São Paulo há algum tempo, estou falando de São Paulo aqui hoje. E queria voltar um pouquinho ao que você falou de paixão, né? Paixão é movimento. Como eu disse, é um sentimento, e sentimento é um negócio pessoal. Cada um se apaixona de um jeito, por um tempo, por coisas diferentes, né? A gente tem um jeito diferente de se apaixonar. E é por isso mesmo que eu queria começar esse papo nosso aqui, contando um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né? Como eu vim parar aqui e por que quando você diz que educar é criar valores, você arranca um sorriso do meu rosto, porque realmente isso gera uma fagulha de paixão dentro de mim, desde o momento que eu comecei aqui na Arco, né? Que eu comecei aqui no SAS. E então eu quero retroceder um pouco, né? Para onde tudo começou comigo, sabe? Eu sempre amei muito produtos digitais, sempre gostei muito de tecnologia, sou engenheiro da computação de formação, mas mesmo antes disso, meu pai costumava falar uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falava assim, cara, tudo que você colocar à mão, quando você devolver, tem que estar melhor do que antes. Tudo. Então, se tu pega alguma coisa emprestada com alguém, cara, devolve melhor. Devolve um pouquinho melhor do que era. E isso ficou na minha cabeça até hoje, né? Hoje, depois de vamos lá, 25, 30 anos, isso ainda é algo que eu penso, algo que está no meu dia a dia. E aí eu, por muito tempo, eu passei a entender no dia a dia meu que se eu fosse minha melhor versão, se eu buscasse ser o meu melhor, as pessoas naturalmente ao meu lado buscariam ser melhor também. Eu notei que isso acontecia. Foi uma coisa muito natural, sabe? Foi algo que acabou sendo percebido na jornada e não algo proposital. Eu vi que quanto mais eu me esforçava para ser melhor, mais as pessoas do meu lado elas eram impulsionadas a ser melhor também. Muitas vezes por competição, outras vezes porque por inspiração, outras vezes por companheirismo, paixão, né? Cada um tem seu jeito de reagir a alguma coisa que vem de fora. E isso sempre me agradou muito. Isso acabou transformando o meu caráter, transformando o jeito que eu penso, para saber que, cara, eu preciso ser sempre a minha melhor versão. Isso inclui errar, isso inclui entender os meus erros como fatores de melhoria daqui para frente. Então, tudo isso veio me mudando. Então, eu posso dizer que hoje o meu propósito como pessoa, né, como Stênio aqui fora da Arco e fora de tudo isso, é conseguir ser a minha melhor versão e inspirar as pessoas que estão ao meu redor a ser a melhor versão delas também. Eu acho que desse jeito a gente vai criar um mundo melhor. E aí nessa jornada toda sempre teve uma busca, sabe, Saulo? Uma pergunta que eu me fazia e que ela mudou com o tempo. E eu acho que é um bom ponto para a gente discutir aqui, te contar também, contar para todo mundo aqui que está assistindo a gente. Que é, eu tenho que buscar o lugar certo para fazer, para colocar essa paixão em movimento, esse propósito meu em movimento, ou eu tenho que ser a pessoa certa aonde eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E, na verdade, eu fui para um extremo, eu fui para o outro, e no final das contas eu descobri que a busca está no equilíbrio entre essas duas coisas. Sim, existem lugares muito bons que têm um fit muito grande com seus valores e com seu propósito. Esse lugar ele tem que ser procurado. Mas uma vez que você acha esse lugar, você tem que ser a pessoa certa para aquilo também. Isso faz parte da equação, sabe? Não vai existir um lugar perfeito. Vai existir lugares muito bons.
Então você também tem que se adaptar e ser a pessoa certa para aquilo que você está fazendo. Buscar aprender, buscar crescer, buscar se adaptar. Então tudo isso é um conjunto de coisas que me motiva bastante no dia a dia e que me leva a querer aplicar esse propósito pessoal e agora num âmbito muito maior, esse propósito de estar na Arco aqui, criando valores através da educação em prática. E aí vocês me chamaram para vir aqui, né? Para falar de propósito na prática. Cara, e é uma grande responsabilidade falar disso. Por quê? Porque eu não tenho resposta. Propósito sendo algo tão pessoal, não tem uma resposta certa, né? Como é que eu coloco o meu propósito na prática? Isso é uma resposta individual. Mas o que eu acredito é que a gente pode fazer algumas reflexões aqui. E era bem nessa linha que eu queria ir, se você me permitir, quiser ir perguntando também ao decorrer da conversa aqui, de pensar em algumas coisas aqui junto. Eu não tenho respostas para muitas delas, mas são coisas que eu costumo pensar. E a primeira delas é, propósito passa por se conhecer, né? Passa por saber o que é sucesso, que também é uma coisa muito pessoal. Sucesso para mim, com certeza, é totalmente diferente de sucesso para você. E como um bom engenheiro, eu tenho uma fórmula matemática para o sucesso. Para mim, sucesso é a razão entre a expectativa e a realidade. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que está aplicando o propósito no dia a dia, uma pessoa feliz, quando a minha expectativa está no lugar certo. E qual que é o lugar certo? Próximo da minha realidade, próximo de algo que eu consigo realmente atingir. Quer um exemplo? Vamos lá. Se a minha expectativa é que o coronavírus vai ser erradicado do planeta amanhã, cara, qual é a chance disso acontecer? É quase nula, ou é impossível. Então, se a minha expectativa está nisso e a minha realidade está muito longe disso, isso vai me frustrar de alguma forma. Então, trazendo isso para um âmbito mais profissional, vamos colocar assim, eu quero algum dia ser CEO de alguma empresa, ou da minha própria empresa, ou diretor de alguma empresa, ou seja o que for. Eu posso ser eu posso sonhar grande, eu posso sonhar alto, eu posso construir esse sonho dentro de mim. O que eu não posso fazer? Se eu acabei de começar, se eu sou um estagiário, se eu sou um trainee, se eu sou um analista júnior que acabou de começar numa empresa, acabei de me formar, se eu quiser dentro de um ano me tornar um CEO de uma grande empresa, isso vai gerar uma frustração muito grande em mim. A não ser que eu tenha uma ideia super fora da caixa e crie talvez o próximo Facebook. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas a gente tem que dosar. E de novo eu trago que o ponto é o equilíbrio. A gente tem que equilibrar, a gente tem que se conhecer. Porque eu aposto que tanto você quanto qualquer um que está aqui já deve ter ouvido frases do tipo assim: trabalha com o que te faz feliz. Se você ama seu trabalho, você nunca vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Até hoje, olha, eu tenho uma boa estrada de profissão aí e eu sei, e hoje eu faço algo que eu amo muito. Sempre trabalhei com coisas que eu sempre gostei muito. Mas durante todos esses anos, eu sempre tive dias ruins. Sempre. Eu sempre tive coisas que eu tive que fazer que eu não gostava. Mas o negócio é que, no equilíbrio das coisas, eu amava mais as coisas boas do que me chateavam as coisas ruins que eventualmente aconteciam. Porque existem esses dias. Daí eu acho legal você me ajudar aqui. Não tem coisas ruins no que a gente faz no dia a dia? Não tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não gosta? Total, total. E acho que até vem muito de um balanço, assim, né? Para você fazer cada vez mais coisas que você gosta, você precisa passar por coisas que talvez não tanto, né? Então, é muito desse balanço. Mas, assim, dentro desse cenário, né? Quando a gente fala que propósito é paixão em movimento, né? E que você falou que tem um propósito muito forte de ser melhor a cada dia, de estar sempre tentando evoluir, e entendendo também o propósito muito nobre que a Arco tem, né, de levar a educação, de criar de fato esses valores da melhor forma, como é que vocês estão se adaptando nesse cenário, né, e pensando em soluções para que de fato a educação não pare, dado o que está acontecendo? Né? Acho que é um dos principais questionamentos assim que universitários, enfim, estudantes como um todo
Tom tem, e aí eu acho que você pode trazer esse case super interessante para a gente entender um pouquinho. Legal. Entrando um pouco mais no contexto de arco, e antes de falar realmente, eu queria fazer uma reflexão de como era antes do Covid, tá? E ainda, ainda fazer mais algumas provocações aqui. Porque assim como a vida ela não tem uma linha de chegada, em negócios também não existe uma linha de chegada. O mercado ele sempre vai existir. A educação ela sempre vai existir. Então é igual a vida nossa, ela só tem uma linha de chegada quando a gente eventualmente morre. Então o que é o válido aqui? O válido é o que você está fazendo no dia a dia. O válido é você permanecer jogando e jogando com excelência. Eu acho que esse é um negócio que eu trago muito no meu dia a dia aqui na Arco, sabe? E o que é jogar com excelência, né? O que é construir coisas com excelência? Eu pensei muito sobre isso e por essa palavra especificamente, excelência, está escrito em muito do que a gente faz na Arco como um todo, inclusive escrito nas paredes e em todos os lugares, nos adesivos e no nosso propósito, em todos os lugares mesmo, e na nossa fala, eu procurei muito saber o que era excelência, sabe? Eu acho que eu preciso explicar isso antes de falar o que a gente faz em si, como a gente faz. Porque é um conceito meio abstrato, excelência também. Excelência, você pode entender de diversas formas, mas tem um cara que chama Vince Lombardi, que ele foi o primeiro ganhador do Super Bowl, que é aquele campeonato né, que é a taça, que é o campeonato da NFL nos Estados Unidos, de futebol americano. Tá? Ele falava o seguinte: a perfeição ela não é atingível, mas na busca da perfeição a gente vai encontrar excelência. Isso me inspira bastante, sabe? No dia a dia. Cara, não é porque você não pode fazer algo perfeito que você não pode melhorar aquilo buscando a perfeição todos os dias. É muito intangível. Isso mas isso facilitou o meu entendimento de excelência. Excelência é nunca você estar satisfeito com o status atual daquilo que você está fazendo. É sempre entender que existe algo melhor e que dá para ser mais perfeito. Ela não é atingível, mas se a gente buscar, a gente vai melhorar. Isso é excelência. O que culmina na melhoria contínua sempre, né? Então vamos pensar um pouquinho agora no cenário da educação, que você fez a provocação aqui, eu acho legal. Sem falar de Covid ainda, tá? Então, antes de pandemia acontecendo. Eu tenho um modelo de ensino que ele funciona igual a mais de 50 anos, quiçá 100 anos. O professor ali na frente, explanando um modelo expositivo de aula. Eu não estou falando que isso é errado, é que é certo, tá? É um fato que acontece assim há 50 anos, há mais de 50 anos. Só que daí eu começo a ter hoje em dia cada vez mais um conflito de gerações dentro da sala de aula. Eu tenho geração X, eu tenho geração Y, eu tenho geração Millennial, eu tenho essa geração que está chegando agora, super nova, que está nascendo agora, que vai estar dentro da sala de aula daqui a pouco. Então, as gerações, elas estão mudando o comportamento delas muito rápidas, de uma para outra, assim, a mudança é muito brusca, então isso está começando a se chocar dentro da sala de aula. Eu tenho a globalização, a tecnologia chegando como um fator muito importante, a hiperconectividade, a informação ela nunca foi tão fácil, o conhecimento ele nunca foi tão tangível para as pessoas no dia a dia. Tá tudo a um clique, tá tudo a um toque de distância. Então isso muda muito a dinâmica das coisas. A dinâmica professor-aluno mesmo. Imagina, hoje em dia, com certeza, tem alunos que sabem muito mais sobre determinadas tecnologias do que os professores, do que a gente que está aqui, né? Aplicativos novos que nascem todos os dias, novas ferramentas, tudo isso é muito rápido. E não dá para uma pessoa, é, no papel do professor, acompanhar tudo na velocidade que todos os alunos que estão ali na frente dele acompanham. Então, muitas vezes, o aluno, sim, sabe mais do que o professor em alguns aspectos. Mas o professor, ele, eu vou te falar, eu tenho um super-herói para mim e esse super-herói chama professor, tá? Por quê? Porque esses caras, eles lidam com tudo isso que eu estou falando todos os dias.
e eles arrumam um jeito de inspirar esses alunos, e eles arrumam um jeito de passar o conhecimento da melhor forma para esses alunos. E aí, o que, que eu descobri, assim, né? O que, que eu penso sobre isso? Que o professor ele vai cada vez mais ser importante, mais importante, porque ele vai ser o mentor. Ele vai ser aquele cara que, nesse banho nesse tsunami de informações que a gente recebe, o que, que é confiável? O que, que não é? O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto? Eu estou confuso, eu estou vendo tanta coisa, eu tenho acesso a tanta coisa. O que, que eu deveria prestar atenção? A experiência do professor entra aí. Aí entra o superpoder dele, sabe? De ser aquele cara que vai ajudar na vida dos alunos, ajudar no dia a dia deles, ajudar eles a serem melhores cidadãos, sabe? Eu acho que tudo isso vai mudar no futuro. Essa dinâmica ela tende a ir evoluindo, sabe? Por isso que eu falo que não existe certo e errado nisso. Existe uma mudança que está para acontecer. Isso, de novo, falando antes do Covid, porque tudo isso acelerou bastante nessas últimas semanas e meses aqui, né? Aí eu só trago uma reflexão sobre esse cenário que eu trouxe. Será que o dia a dia das pessoas, dos alunos, principalmente dos alunos hoje, ele é o mesmo do dia a dia de um aluno de 25 anos atrás? De 35 anos atrás? De 50 anos atrás? Será que o estilo de vida desses alunos hoje é igual a desses alunos do passado? O que você acha? Me dá sua opinião nisso aí. Eu tenho uma certeza que não. Eu também tenho a certeza que não. Tenho a certeza absoluta que não. Então, por isso que quando me perguntam, eu falo assim, Stênio, cara, você é head de produto, cara. Você vai mudar a educação, você vai excluir o professor da jogada. Você fala assim, não, de forma alguma. O que a gente quer, a gente não fala de disrupção, a gente pode até causar ela, mas a gente fala de reconexão. É isso que eu quero. Eu quero uma reconexão, eu quero ajudar nesse processo. A tecnologia ela pode ser um meio, ela não é o fim. Ela nunca vai ser o fim da educação, ela é um meio. A educação ela sempre vai ser feita por quem cria o conteúdo e por quem aplica esse conteúdo lá na ponta com os alunos. A tecnologia ela é o meio para isso, ela pode ser o meio para isso. Então, o que eu quero é tentar e trabalhar para gerar uma reconexão entre o modelo de ensino, que hoje a gente vê que é antigo, com a vida das pessoas, que é muito diferente hoje em dia, com a vida dos alunos, que são muito tecnológicos, que estão muito antenados, que são dinâmicos e que têm seus problemas também. A gente sabe todos os problemas que a tecnologia trouxe com ela. Então, a ideia aqui é reconectar, não é disruptar, sabe? O que, naturalmente, ao mudar o modelo, você acaba disruptando ele em algum momento, mas todo mundo vai fazer parte disso. Todos os elementos desse ecossistema vão fazer parte dessa mudança. Ela não vai acontecer porque eu, um cara de produtos digitais, resolvi chegar aqui na Arco e de uma hora para outra mudar tudo porque esse é o novo jeito de fazer. Eu não acredito nisso. E não acredito que ninguém aqui na Arco acredite nisso também. A gente acredita, como eu te disse, na melhoria que vem acontecendo ao longo dos anos, ao longo desses 15 anos que a gente existe enquanto companhia. Até uma história interessante, que uma vez eu estava tomando café com o Ari, que é o fundador do SAS, né, e o CEO da Arco. Eu tomando café com ele, eu perguntei, Ari, cara, quando você criou o SAS lá atrás, o que era o problema que você estava resolvendo? Cara, aquele diferencial, sabe? Que você ia resolver que ninguém mais resolvia igual você. E que trouxe a gente 15 anos depois para ser uma empresa que está abrindo capital na Nasdaq, que está bombando, que é um unicórnio e tal. O que trouxe a gente até aqui? Me conta o segredo. Daí ele olhou, ele pensativo, né, muito sábio, muito sensacional, uma pessoa maravilhosa que é. Ele pensou um pouco e ele me disse: não teve, não foi o produto, não foi o conteúdo, não foi nada disso. Foram as pessoas que a gente escolheu para estar junto nessa jornada com a gente. A gente viu uma oportunidade de fazer algo melhor do que era feito. E a gente depois percebeu que o que a gente fazia podia ser melhorado. E aí a gente percebeu todos os dias, nos últimos 15 anos, que o que a gente fez ontem pode ser melhorado. E a gente tenta melhorar isso hoje. Então foram as pessoas, foi a cultura que a gente criou, foi os valores foram os valores que a gente estabeleceu, foi o nosso propósito.
E aí, naquele momento que eu já sou totalmente apaixonado por ele, ele acabou de me fazer ficar ainda mais apaixonado por ele, por ter respondido o que ele me respondeu ali. É que, né, dessa forma tão maravilhosa. E aí eu entendi de verdade que não é uma bala de prata. Vou dar só um tempinho para troca. Isso. Não é uma bala de prata. É um conjunto de pessoas com valores e com propósito e apaixonados pelo que fazem, que fez toda a diferença nesses últimos 15 anos. E aí vem o Covid. Agora vamos falar desse caos que está acontecendo, que impacta a gente 100%, as escolas estão fechadas. E agora? O que a gente faz? Né? Querendo ou não, eu acho que tem que começar por um fato, que ele é inegável, tá? Qualquer pessoa que decidir repudiar esse fato, muito provavelmente vai estar fadado ao fracasso depois que a gente passar por esse momento. E esse fato é, não existe voltar ao normal. O mundo não vai ser igual ao que era antes. Não vai ser. O mundo já não é igual ao que era antes. E quando acabar a pandemia do Covid-19, ele não vai voltar a ser como era antes. O mundo É mudou. aquele conceito do novo normal, né? Então, a gente Exato. vai viver um novo normal. Exatamente. E eu já vi, por exemplo, já tive algumas conversas de, eu gostaria que novembro de 2019 chegasse logo de novo. E a minha resposta foi, meu amigo, não existe mais novembro de 2019, não existe mais outubro, setembro, não existe mais. Essa realidade já foi. Agora existe um novo normal. Você está corretíssimo, eu super concordo com isso. Isso para mim é um fato. A gente está num processo de transição, está num processo de transformação, eu diria, e muito acelerada mesmo. Eu poderia aqui entrar no quesito de comparar isso com tecnologia. Esses dias eu estava até conversando um pouco com o meu time sobre isso, como essa pode ser a primeira pandemia biológica do século XXI, mas não é a primeira pandemia tecnológica. Nasceram muitas tecnologias aí que, se você considerar elas como vírus na economia, elas mudaram tudo de uma hora para outra de forma exponencial. Né? E que, se a gente fizer uma comparativa tecnologia como vírus, na economia existiram N pandemias diferentes por causa de novas tecnologias que apareceram desde 2000 para cá. Né? Mas eu acho que esse não é um assunto para agora, esse é um assunto para agora, é propósito aplicado no dia a dia. Mas eu estou tentando construir todo esse raciocínio aqui, sabe, só porque em momentos como esse, se você sabe que vai existir um novo pela frente, e que agora você está num túnel, mas que existe uma luzinha lá no final desse túnel, então tem dois jeitos de você pensar, dois estilos de pensamento, né? O primeiro é de preservar e o segundo é de evoluir, de se reinventar. Então, o primeiro, você pode falar assim, eu quero ser como eu era em novembro de 2019. Eu quero ganhar dinheiro como eu ganhava antes. Eu quero causar impacto como eu causava antes. Eu quero entregar valor exatamente como eu entregava antes. O meu plano de antes vai continuar agora. E você pode gastar toda a sua energia nisso. Tudo. Você pode deixar tudo que você tem nisso. E muito provavelmente você vai falhar. Ou você pode entender e ter um pensamento que é, como eu posso contribuir para esse momento? Como as habilidades que eu formei e o conhecimento que eu tenho, que me trouxeram até aqui, podem ajudar de uma forma diferente para um mundo que está diferente? Como eu posso ter um produto melhor para agora? Como é que eu posso ajudar agora as pessoas que estão passando por essa fase comigo? Então, essas são as perguntas do pensamento de evolução, sabe? Não, se você gastar sua energia toda tentando preservar, você vai perder muita energia. Então, gasta sua energia tentando ser o mais necessário possível para esse momento, sabe? Ajudar a colocar em prática tudo que te trouxe até aqui, tudo que você tem de bom, a dividir, a entregar o seu melhor para quem precisa nesse momento de transformação. Porque depois disso, a gente vai sair. E a ideia é que a gente saia melhor do que quando a gente entrou. Certo? Legal. Então, entrando um pouco no que a gente como um arco fez, né? Primeiro, a gente está nesse pensamento total, tá? Eu acho que
primeira coisa que eu posso falar é que eu tenho algumas squads no meu time. Para quem não sabe o que é squad, são times multidisciplinares, tem várias habilidades juntas ali, elas são responsáveis pela construção de alguma coisa. Pode ser de um produto, ou pode ser de uma parte da jornada do nosso usuário. Então, esses times, todos eles tiveram o que a gente chama de, vai ser difícil até traduzir aqui, mas de pivotagem, né? Que a gente muda totalmente o caminho ali de priorização, porque mudou muito. Todas sofreram isso. Todas. E foi incrível. Porque quando você é apaixonado pelo que você faz, você entende o seu propósito, fica fácil fazer isso. Eu achei que ia ser muito difícil, sabe? Quando eu fosse sentar com o time e falar assim, gente, a gente vai ter que mudar o que a gente tinha planejado, porque o mundo está muito diferente, as necessidades, as dores agora são outras. E foi muito fácil. O time embarcou muito rápido nisso. E quando acabou todo o processo, aquela semana caótica de repriorizações, eu olhei para o meu time assim, eu acho que eu nunca tive tanto orgulho deles como naquele momento, sabe? Eu sempre fui muito orgulhoso deles, mas naquele momento específico, meu coração bateu mais forte, assim. Falei assim, cara, como essas pessoas, elas entenderam o porquê a gente está aqui, sabe? Rapaz, assim, eu tô falando do meu time, mas se eu falar do SAS como um todo aqui, né, que eu tô mais inserido ali, e da Arco como um todo, porque isso aconteceu na Arco inteira. Em questão de semanas, a gente colocou produtos novos no ar, a gente colocou videoaulas para o Brasil inteiro, sem cobrar nada, assim, porque a gente queria ajudar, sabe? A gente é grato por onde a gente está, a gente é grato ao Brasil por isso, a gente queria entender como ajudar também, e essa foi a nossa forma, sabe? A gente fala de números, por exemplo, nas últimas semanas a gente teve mais de 5 milhões de visualizações nos nossos canais. Tivemos, mas a gente não queria. O fato não é esse, sabe? O fato é que mais de 5 milhões de alunos, ou mais de 5 milhões de visualizações, não centenas de milhares de alunos, puderam continuar aprendendo nesse momento. Essa é a intenção, é fazer a educação continuar, é manter a educação sendo rodando, sabe? Continuando, respirando, não pode parar. É dar ferramenta para os professores da nossa base, que são nossos parceiros, para eles continuarem, para eles se adaptarem. Porque imagina para a gente, como empresa, que já fala de transformação digital há algum tempo, já é difícil. Imagina para um professor, cara, que está ali na sala de aula, que está acostumado com aquela rotina. E aí, do dia para a noite, ele tem que se digitalizar, 100%. Por isso que eu falo que esses caras são heróis. Não tem como não falar que esses caras são heróis. Eles precisam de toda a nossa ajuda e dos nossos recursos. E esse foi o pensamento ali, sabe? Teve uma reunião para mim que foi marcante, que foi a reunião de 16 de março. Foi uma reunião onde os diretores estavam conversando e tratando como que a gente ia lidar com essa crise toda, né? Nessa reunião toda foi quando saiu o SAS ao vivo, são essas aulas que eu comentei para você, que está no YouTube, de graça para todo mundo e tal. Quando tudo isso começou a nascer ali, né? E eu não escutei a palavra dinheiro nenhuma vez, cara. Tipo, cara, não importava o custo, a gente não queria vender, ninguém falou de vender isso. Tipo, importava só uma coisa: ajudar a educação do Brasil. Ajudar todo mundo a ter acesso a conteúdo bom, a conteúdo de excelência, ao nosso conteúdo que a gente vem criando nesses 15 anos aí, da forma mais fácil, da forma mais transparente e da melhor forma que a gente sabia fazer no momento. E isso vem melhorando nas últimas semanas. Aquela reunião ali, assim como o momento de repriorização do meu time me marcou, essa reunião eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque quando essas coisas acontecem, você entende de verdade porque as pessoas estão ali. Você vê um grupo de executivos dando o máximo deles ali, de criatividade, de recurso, de energia, para falar assim, cara, como que a gente ajuda e não como que a gente ganha dinheiro, cara, aquilo ali eu vou levar comigo para o resto da vida. Aquilo ali me marcou de uma forma que eu conto para meus amigos, que me emocionou. Depois, naquele dia à noite, eu conversando com a minha esposa, eu me emocionei, entrou cisco no olho, assim, escorreram lágrimas, enfim. Mas é disso que eu tô falando, sabe? Não importa, a gente precisa fazer o nosso melhor. Entendeu? A gente precisa manter
a engrenagem rodando, a gente precisa manter a educação funcionando. E isso é maravilhoso demais, cara. E aí, logicamente que a gente também aproveitou para abrir a nossa plataforma para pessoas para algumas escolas que ainda não são nossos clientes, mas logicamente que a gente não consegue fazer isso a nível nacional, porque a gente também tem limitações, mas a gente abriu para algumas escolas que precisavam, então tem alunos que, mesmo não sendo clientes nossos, estão usando nossas ferramentas digitais, então tudo isso foi acontecendo em questão de semanas. Isso mostrou o tanto que a gente tem agilidade realmente entremeada. E como o que eu falei lá atrás que o Ari me contou, que a diferença estava nas pessoas, na nossa cultura, isso se provou novamente. A diferença da Arco não é... a gente tem produtos de altíssima qualidade e que vão continuar melhorando. Mas o diferencial da Arco não é isso. O diferencial da Arco são as pessoas que trabalham aqui e a nossa cultura. Esse é o nosso maior asset. Esse é o nosso maior asset. Porque quando a gente vê um problema acontecendo, a gente tem capacidade de mudar. A gente tem capacidade de atuar, sabe? E esse para mim é o maior valor que a gente tem. E aí eu falo assim, nisso tudo, eu queria trazer uma última reflexão aqui. Eu falei para você que eu falava demais antes de começar esse webinar. Assim, só para vocês saberem, pessoal, eu falei, Saulo, você me interrompe porque eu gosto de falar. Então, vocês estão notando aqui que eu falo bastante. Mas só para a gente fechar uma última reflexão aqui antes de entrar em algumas perguntas, existe... A gente não está aqui como empresa para ganhar, para ser o melhor. A gente eventualmente vai ser o melhor, vai ser o maior, vai ganhar em algumas coisas e perder em outras. Mas por que eu estou falando isso, que a gente não está aqui para isso? Porque para a gente não existe uma linha de chegada. O importante para a gente manter a engrenagem funcionando, é a gente continuar jogando, jogando com excelência, porque dia após dia a gente vai melhorar e a gente vai buscar cada vez melhorar mais e mais, entendendo que a gente nunca está pronto e sabendo que o nosso propósito, que nunca vai morrer, é a educação, né? E aí, falando nas palavras do nosso propósito, a gente está aqui para transformar pessoas por meio de uma educação de excelência, sendo protagonistas na evolução da forma de ensinar e de aprender. Então, esse é o nosso propósito. E isso nunca vai morrer. Nunca. Então, para a gente não ter uma linha de chegada, para a gente o que interessa é continuar fazendo isso de uma forma excelente e com toda a nossa energia, nossas pessoas e nossa cultura aplicadas para transformar realmente a vida das pessoas através da educação. Então, essa é a última reflexão que eu deixo para vocês. E queria dizer que, para não puxar a minha orelha, eu vou falar que o programa Trainee está aberto, as inscrições estão abertas, e vocês podem seguir a gente no Instagram, que a gente bota bastante coisa lá para vocês que se interessaram nesse papo e querem saber mais sobre a gente. O Instagram é @arcoeducação, logicamente que sem o cedilha e sem o tio, né? Arcoeducacão. Vocês podem, tem muito conteúdo que a gente coloca lá, vocês podem acompanhar a gente. Cara, eu espero ter gerado reflexões em vocês de como colocar o propósito na prática, porque não existe uma resposta para isso. A resposta é: se conheçam bem e se questionem todos os dias se vocês estão sendo o melhor que vocês podem ser, no lugar certo, sendo a pessoa certa para aquilo que vocês estão fazendo. É Boa isso. demais. Eu acho que se houvesse um indicador para falar se uma conversa sobre propósito está sendo boa ou não, eu acho que a gente já teria batido e estourado, assim, porque é muito nítido ver a paixão, a energia que você traz quando você fala do que aconteceu e da forma como vocês levaram. Acho que, pô, super, super rico, assim, a mensagem que você compartilhou. E aí eu acho que, muito conectado a isso, teve uma pergunta muito interessante que a gente recebeu aqui, da Jus, que ela traz mais ou menos o seguinte questionamento, né? Então, você trouxe muito sobre excelência, né? Você trouxe muito sobre propósito e talvez haja um certo desafio de equilíbrio, de alguma forma. E aí eu queria adicionar a essa pergunta algumas reflexões para que aí a gente possa conversar, assim, né? Eu acho que uma vez que você tem essa paixão, né, essa vontade de ter excelência, assim, é muito fácil que você caia
naquele paradigma assim de pensar nas coisas do jeito que devem ser, totalmente prontas, tudo 100% redondo e tudo mais. Mas hoje, nesse novo normal, eu acho que isso é provavelmente cada vez menos possível, né? E aí tem até um princípio dentro do grupo Angra que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, né? Tipo, a gente tem que olhar e entender se as entregas, se as coisas, né, estão boas o suficiente por agora e seguras o suficiente para testar, né? Então, eu queria saber de ti, assim, como é que faz para, nesse cenário de agilidade, nesse cenário de complexidade de forma geral, faz para equilibrar, de fato, a busca pela excelência e a não, como é que eu posso dizer? A forma que você não perca o timing das coisas, né? Que você seja ágil e que você consiga atuar, dado o problema que você tem no tempo também que você tem. Então, acho que é mais ou menos esse questionamento assim que eu tenho para te trazer. Legal, ótimo. Eu não pensei nisso, tá? Mas eu vou. Que bom que eu estou usando essa camiseta hoje, ó. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito: experimente, fale, aprenda, repita. É isso que está escrito na minha camiseta aqui. Por um acaso é a camiseta que eu estava usando hoje, assim. A gente vai errar, faz parte, gente. Errar faz parte. Assim, não tem como mudar todas as prioridades em questão de semanas e não errar. Deixa eu contar para vocês aqui o que aconteceu, então, um caso prático aqui de como que. Eu fico feliz de falar isso, porque cultura de erro, ela faz parte da excelência. Quem não aceita o erro como forma de aprender nunca vai conseguir ser a melhor versão. Tipo, gente, a gente aplicou uma prova agora, nossa, a primeira vez que a gente aplicou um simulado do Enem Digital, o SAS Enem Digital. A gente tem alguns desses durante o ano que a gente aplica para o terceiro ano. E a gente aplicou agora, semana passada. A gente nunca tinha feito isso. E aí a gente tem um monte de aluno de terceira série do ensino médio na nossa base. E geralmente é algo em torno de 20 mil alunos que fazem essa prova. Na verdade, é algo entre 18 mil. Dessa vez foram mais de 21 mil alunos que fizeram essa prova. A gente colocou ela no sábado para rodar. E geralmente o Enem ele acontece 1 hora da tarde, né? E a gente não previu que os alunos iam começar a fazer a prova que é digital 1 hora da tarde. A gente achou que a galera ia fazer a qualquer momento. O que acontece em tecnologia quando muita gente entra de uma vez e você não está preparado para isso? O sistema cai. E foi isso que aconteceu. Cara, a nossa principal avaliação do ano caiu. Caiu, ficou a tarde inteira fora. A gente trabalhando que nem maluco, tentando botar o negócio no ar de novo. Colocamos no ar. No outro dia de manhã, voltamos à aplicação. Tivemos um pico maior do que no dia anterior. E foi legal. E aí foi. Aprendemos. E aí, no final de semana seguinte, teve a segunda aplicação. Foi tranquilo. Por quê? Porque a gente aprendeu. O sistema agora é melhor do que era antes. E aí chegou de novo, outro dia marcante. Eu vou contar várias histórias aqui, se vocês forem me perguntando. Outra história marcante. Na segunda-feira, logo pós esse erro, né? Que, cara, a gente derrubou um sistema por falta de ter enxergado ali as falhas que ele poderia ter. E nessa fatídica reunião de diretores novamente, né, da diretoria ali dos executivos, cara, eu chego e falo assim, gente, me desculpa, porque não foi algo que a gente não conseguiu prever isso, e aconteceu, a gente conseguiu recuperar, batemos o recorde, inclusive, de aplicações, foi a prova com mais aplicações, foi fazendo historicamente com mais aplicações que teve, mas mesmo assim a gente impactou um monte de gente no sábado à tarde, quando estava fora. Rapaz, cara, se fossem outras empresas que não aceitassem um erro, eu ia ser apedrejado. Sabe o que aconteceu? Fui acolhido. Fui acolhido. O pessoal, cara, aconteceu, vocês consertaram, aplicaram a prova. Pô, vamos testar bastante agora para o próximo final de semana. A gente tentar fazer com que não aconteça de novo o mesmo erro, mas a gente entende que outros erros podem acontecer, mas não aconteceu o mesmo erro duas vezes. Assim, a gente tem que aprender com os nossos erros. Então, assim, não é que quando eu digo excelência, busca da perfeição e essa paixão, esse propósito, eu não estou falando de você ser perfeito. Eu estou falando de você melhorar sempre. É nunca achar que o negócio já está perfeito, entendeu? A busca pela excelência é a cada passo você melhorar.
É cada dia você ser melhor do que ontem. E aceitar que você vai errar muito durante o caminho, mas muito. Você só não pode errar de jeito burro, né? Errar várias vezes a mesma coisa consistentemente. Isso aí não dá para fazer. Mas errar, aprender e errar uma coisa diferente é normal, faz parte. Nossa, total, total. É exatamente isso, assim. A gente tem que errar novos erros a cada dia mais. E agora eu tenho duas perguntas. A primeira ela é mais rapidinha, assim, acho que é mais do contexto. E a segunda o pessoal está pedindo muito, assim, para que você compartilhe um pouco. Então, o João ele perguntou aqui o que seria o SaaS, assim, qual é a relação dele com a Arco. Então, se você pudesse dar um pitch aí do Arco barra SaaS, assim, em 2 minutinhos, como é que seria esse pitch? Esse é um primeiro desafio. E a segunda foi uma pergunta da Isadora e que muita gente também gostaria que ela fosse respondida dado o cenário de pandemia, de Covid, uma vez que a gente encerra, que a gente passa por essa fase, que é passageira, sim, qual vai ser o novo normal na educação? Como é que você enxerga as mudanças? Como é que vai ser isso, talvez até de forma prática, assim, né? Como é que vai ser o dia a dia de um aluno após todas essas mudanças que vão ocorrer? Então, basicamente isso, um pitch rápido aí da Arco e do SAIS, assim, de maneira bem, bem rápida, e qual vai ser esse novo normal para a educação? Legal. A Arco ela é um nome que a gente usa, é uma marca que a gente usa para um conjunto de empresas, tá? Esse conjunto de empresas que fazem parte da mesma família. Então a Arco ela tem várias irmãs, empresas irmãs ali dentro, todas voltadas para a educação. E ela nasceu com o SaaS, a Arco nasceu com o SaaS. O SaaS é um sistema de ensino, é uma plataforma de educação hoje em dia, porque tem muita tecnologia envolvida também, tem serviços. Então, o que é o SaaS? O SaaS é um conteúdo muito bem elaborado, que é distribuído através de livros, distribuído através de canais tecnológicos e ferramentas tecnológicas, e aí envolve desde livro digital, aulas, videoaulas, jogos, plataformas adaptativas, simulados e N outras coisas, tá? Aqui eu dei alguns exemplos só. E também um pilar forte de serviços para ajudar tanto na gestão pedagógica da escola, quanto na gestão da administrativa mesmo da escola. Isso é uma plataforma, isso é o SaaS Plataforma de Educação, tá? É um sistema de ensino, ele atua dessa forma. Então tem alguns sistemas de ensino dentro da Arco. Tem o Positivo, que provavelmente é o mais famoso deles, e o último que a gente comprou, o irmão mais novo aí no grupo. Tem o SAI, que fica lá também, lá no sul, em Curitiba, né? E tem o SaaS. Então são esses três sistemas de ensino grandes. E tem uma série de startups no jogo também, aqui na família também. Então eu poderia citar a Escola em Movimento, que é um aplicativo que intermedia a relação escola e pais. Tem o Nave à Vela, que é uma outra empresa, tem a Geek. Então tem uma série de outras empresas ali na nossa família. E a Arco é o guarda-chuva. A Arco são todas essas empresas juntas trabalhando para causar um impacto na educação brasileira. Então isso é a Arco e o SaaS onde eu trabalho, tá? Agora, você me perguntou, quem que me perguntou? Qual que é o nome da moça? Isadora que perguntou, mas várias outras pessoas também reforçaram assim a pergunta que ela fez. Legal. Isadora e todos os outros que me perguntaram isso. Se eu respondesse isso para vocês agora, se eu tivesse uma resposta pronta para isso, provavelmente daqui a alguns meses vocês iam ler que a gente falhou drasticamente em seguir isso. Não sei te responder isso. Tem algumas coisas que eu com certeza acredito que vão acontecer. Eu disse com certeza, eu acredito. Não quer dizer que isso vai acontecer, tá? A gente teve uma abertura para a tecnologia na educação, o que não existia tão forte antes. Então, na verdade, a gente tinha uma aderência à tecnologia como meio, como ferramenta para a educação, muito mais baixo do que está acontecendo agora. Então, naturalmente, as pessoas estão experimentando mais. E quando eu tenho mais pessoas experimentando, eu tenho mais pessoas gostando de usar aquilo no dia a dia, vendo valor naquilo. Então, o que eu poderia prever? Eu poderia prever
que a educação ela vai ser um pouco mais digitalizada. Não vai ser um processo brusco, na minha opinião, mas vai ser. Então a gente tem um espaço aqui para trabalhar mais, melhor e mais rápido e melhorando esses meios tecnológicos na educação. Então essa reconexão que eu falei muito aqui durante a minha fala, ela talvez seja facilitada com toda essa pandemia. Mas não existe resposta certa para isso, nem para a educação, nem para qualquer outro tipo de mercado, tipo de indústria que exista, tá? Quer uma prova de como que não existe resposta para isso? A Bolsa de Valores. Se existisse resposta para isso, a Bolsa não tava essa loucura que tá. Uma hora valoriza, outra hora desvaloriza, e fica. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. E se ninguém sabe o que vai acontecer, como é que ninguém tem respostas certas para nada? Então, por isso que eu disse que a ideia aqui é você ter um pensamento de evolução e reinvenção, porque vai continuar mudando, a gente está em plena transformação. E eu estou tão ansioso quanto vocês para saber a resposta para essa pergunta. Ah, muito irado, muito irado. A gente já está nos 10 minutos finais, assim, nem parece, né? Passou realmente muito rápido, de forma geral. E aí, acho que para a gente já ir finalizando, assim, eu queria trazer um pouco sobre carreira, né? Então, como você sabe, a gente tem um público bem jovem, pessoal que está aí nas primeiras experiências de trabalho ou fazendo uma transição da faculdade para o mercado de trabalho de forma geral. E aí, uma matéria muito interessante que eu li esses dias até, tinha um título muito forte, assim, né? Que necessariamente todas as carreiras e todo mundo estão em transição, né? Então, a gente está vivendo um cenário de incerteza, um cenário que o novo normal ele vai chegando, ele vai acontecendo, ele vai se estabelecendo. E aí eu queria saber de ti, assim, nesse cenário de incerteza, de complexidade que a gente está construindo um novo normal, como quem está nos primeiros passos aí de carreira pode se preparar e se tornar mais forte para ser um profissional melhor e também uma pessoa melhor no futuro próximo, assim. Então é basicamente isso que eu queria te provocar. Legal. Eu não me lembro o nome da pessoa que falou isso, mas se vocês colocarem o que eu vou falar agora para vocês no Google, vai aparecer o autor dessa frase, tá, gente? Que eu realmente esqueci o nome dele agora, mas ele diz assim, que os analfabetos do século XXI não vão ser as pessoas que não sabem ler ou escrever, vão ser as pessoas que não conseguem aprender, desaprender e reaprender novamente, certo? Então, se eu tenho qualquer dica para deixar para vocês saibam que o que vocês sabem agora, o conhecimento que vocês têm agora é passageiro. Que a partir do momento que vocês têm certeza que vocês são especialistas e sempre vão ser especialistas em alguma coisa, é o momento onde você vai começar o declínio da sua carreira. Então, sempre estude, continue sempre procurando mais conteúdo, procurando melhores mentores, procurando empresas que têm uma mentalidade de que precisam evoluir, de que precisam se, se reinventar sempre. Então, façam isso, assim, a nível pessoal. Não acreditem que o jogo está ganho nunca, em questão de conhecimento e educação, sabe? Vocês nunca vão estar prontos. Eu não estou pronto. O Saulo não está pronto. Ninguém está pronto, cara. Então, não para de estudar, não para de se preparar, não para de procurar oportunidades para aprender. Não tenha, assim, existe um conceito que é o desconforto produtivo, que é a gente sair da zona de conforto nós e fazer coisas que a gente não tem pleno domínio, mas de forma controlada. Então mantenha um pezinho na zona de conforto ali sua, mas sempre um pezinho para fora, sempre um pezinho em algo que você não fez ainda, em algo que você ainda precisa aprender, que vai te causar aquela insegurança, que vai falar assim, será que isso vai dar certo? Mas não, mas peraí, eu tenho um pouco de conforto aqui, então eu posso arriscar. Arrisca, gente, arrisca aprender coisas novas. Só que cuidado, também não vai com os dois pés e dar um ponto também nessa área que você não domina totalmente de uma vez só, que você pode se dar muito mal. Então, vai equilibrando, mas sempre com um pezinho ali onde te causa desconforto, cara, onde está te dando frio na barriga. Se não está te dando frio na barriga, é porque, cara, tá calmo demais. Procure coisas para te dar frio na barriga, sabe? Porque isso vai te fazer se movimentar. Vai ser dinâmico. Profissionais de agora em diante tem que ser dinâmico. Tem que saber que a gente tem que aprender, sempre, todos os dias. Tudo que a gente faz tem que ensinar alguma coisa pra gente, sabe?
E a partir do momento que você tem isso, a sua trilha de carreira, ela continua desafiadora, como foi a mim, como foi a do Sol, e como vai ser a todos de vocês, mas, cara, se você tem essa mentalidade, ela vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Oh, irado, irado. Inclusive, chegou aqui no meu ponto, né, que o autor da frase foi o Alvin Toffler. Então, ele elencou isso aqui. O suporte da Eureka está aqui no meu ponto, soprando aqui o autor para mim. Então, Legal. Stênio, obrigado demais. Assim, acho que não tem nem como te agradecer por todos esses aprendizados, todo esse compartilhamento. Eu acho que foi uma experiência muito rica, tanto para mim quanto para as centenas de pessoas que estão assistindo a gente de casa. E espero que todo mundo esteja de casa, cumprindo todas as normas, para que a gente possa passar por essa situação da melhor forma. Eu queria só jogar a bola para ti uma última vez, assim, né, durante uns 2 minutinhos, para tu falar uma consideração final, uma dica final, assim, que você acha importante trazer para o pessoal. Legal. Primeiro eu quero agradecer o momento aqui. Eu acho que foi, como você disse, que é rico para vocês, para mim também, porque são nesses momentos que eu paro e nesses momentos que eu penso e estruturo algo que eu vou falar e aí realmente surgem coisas que estão dentro de mim e eu posso externalizar isso de forma mais clara e também aprendo muito quando eu estou fazendo esses momentos aqui, porque cada vez que eu faço eu percebo que eu sei um pouquinho menos que eu deveria buscar um pouquinho mais de conhecimento. Então, gente, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que eu tenha trago boas reflexões para vocês. E eu quero deixar uma última mensagem, talvez, tenham equilíbrio na vida de vocês. Nem tudo vai ser bom, nem mesmo fazendo algo que você ama, você ainda vai ter dias ruins e coisas ruins. Então, equilíbrio. O ponto é equilíbrio. Equilibre a vida de vocês, procure o que vocês gostam, procurem ser a pessoa certa para o que vocês estão fazendo, saiba que você sempre tem que aprender e, cara, o futuro de vocês vai dar certo, confie, seja otimista. Show demais, incrível. Estênio, brigadão. Acho que a gente encerra a programação em si por aqui, né? E aí a gente só tem alguns recadinhos a mais, assim, coisa de 2, 3 minutos para que a gente feche, tá? Primeira coisa, assim, pessoal, o Elfest ele ainda não acabou, né? Hoje é quinta, mas é quase um sextou, assim, por conta do feriado. E aí a gente ainda tem uma super programação para encerrar esse festival da melhor forma, né? Às 18 horas, a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo normal e como é que a gente pode ser protagonista na construção desse novo mundo, né? E aí quem vai estar com a gente vai ser o Marcelo Nóbrega, que é um conselheiro, investidor de empresas e startups na área de recursos humanos, um super influenciador assim da área de carreira, e o Fernando Ladeira, que é diretor de gente e gestão da consultoria Falcone, né, uma das consultorias aí mais renomadas do país. E aí só para relembrar e passar novamente, né, o EUFEST como realização da Eureka em parceria com a HSM Management, então recomendo demais que vocês deem uma olhada lá no site da HSM, muito conteúdo legal. Também com a super cobertura da Época Negócios, então o pessoal está junto com a gente pegando os highlights do que a gente fala por aqui, e de parceria, né, principalmente aí com a Blend Edu, a Inova Consulting na Xbox e o Instituto Tadashi Kadamoto, que estão super fortalecendo o FEST com a gente também, beleza? E aí queria fazer mais um agradecimento muito forte também ao pessoal da Traduz Libras, né, que estão com a gente, tornando esse conteúdo cada vez mais acessível. Né? Acho que não tem como a gente falar de novo normal sem falar de diversidade, sem falar de inclusão, seja ela qual for. Tá? E aí, como último recado, né, a gente está também trazendo uma oportunidade de auxílio social mesmo, assim, a esse panorama que a gente está vivendo, nesse caso específico, em particular com a ação da Perifa Protegida. Né? Então, vocês podem realizar doações, é uma ação super interessante, super legal e super nobre, que eu recomendo demais também. Beleza? Então é isso, pessoal. Queria agradecer demais e até a próxima programação do EuFest. Stênio, obrigadão demais pelo teu tempo também.